Ora, cá estamos outra vez. Deixar-me eu vi alguns vídeos, o vídeo anteriormente feito, sobre a questão do certo e do errado, ou ser boa pessoa ou má pessoa, mas não definir na verdade o que é que significa, ou como poderemos definir o que é o bem e o que é o mal. E nós entendemos que a definição mais correta para definir o que é o certo e o que é o errado está na motivação, sim, mas na direção que essa motivação tem. Ou seja, a minha motivação é altruísta ou é uma motivação egoísta? Ainda que pareça ser altruísta aos olhos de outros, mas no fundo do meu ser manifesto realmente um desejo egoísta, isto define sempre o que é o bem e o mal, ou o que é o certo e o errado. Portanto, é a motivação com que faço. Nunca será para mim próprio, para meu próprio benefício, mas sempre primeiro para outros. Quando isto é invertido, primeiro eu faço alguma coisa que possa sensibilizar os outros, mas eu vou ganhar com toda essa questão, então isso é realmente o egoísmo, isto é o incorreto, isto é o errado, isto é o mal, o que quiserem definir. Portanto, certo e errado está na motivação no sentido do altruísmo, ou está numa motivação no sentido do egoísmo, do eu primeiro e depois os outros, ou é os outros primeiro e depois eu. Isso define realmente o que é certo e o que é errado. Bom, após isto, esta pequena correção, a questão aqui que nós estamos a falar é sobre a existência da vida para além da morte. E o domínio, cresce, multiplica e domina, tem a ver com a nossa vivência enquanto estamos aqui na Terra. O domínio que Deus pretenderia, do ponto de vista de Deus, será o domínio do amor. O domínio das coisas pelo amor. Porque depois, quando for para o mundo espiritual, eu terei o ambiente próprio, juntamente com Deus, nessa esfera realmente de amor. E nessa esfera de amor, portanto, a felicidade e a alegria são substancializadas em todos os momentos. Assim podemos acreditar. Não quer dizer que sejam em todos os momentos, porque os relacionamentos também existem no mundo espiritual com outros tipos de pessoas, e de forma que esses relacionamentos, muitas das vezes, acredito eu que eu nunca lá estive, não sei bem como é que se processa, mas o facto de existir relacionamentos não quer dizer que a gente tenha uma constante, minuto a minuto, alegria e felicidade. Não creio que seja assim, mas não sei, não posso afirmar semelhante coisa, mas apenas porque os acontecimentos que lá se dão facilmente são entendidos, refletidos no momento. Não há nada que se compara em relação aqui no mundo espiritual, no mundo físico, em que nós temos receio até de falar com A, B, C ou D, porque pode melindrar isto, aquilo ou aquilo outro. Mas no mundo espiritual isso não acontece, porque imediatamente os sentimentos são visíveis, nós refletimos, não podemos esconder coisíssima nenhuma, porque é algo espontaneamente manifestado. Portanto, que é diferente, mas enfim, eu não vou falar sobre a existência do mundo espiritual, porque também não sei. Os testemunhos que existem são testemunhos às vezes, enfim, contraditórios, e de forma que eu não sei, nem vou abordar o assunto. O que eu pretendo é chamar a atenção de que os princípios divinos que nós defendemos diz claramente que a realização da nossa responsabilidade é realizar o crescer, o multiplicar e o dominar. Crescer no amor, multiplicar em amor e dominar em amor. Bom, se existe realmente mundo espiritual, eu sei que existe o mundo físico porque estou nele e tenho a sensibilidade para ele. De modo que, se o homem tem um corpo espiritual que vive depois da morte, como é que eu vou reconhecer esse mesmo mundo espiritual? Como é que eu vou experimentar a existência do mundo espiritual? Vamos fazer uma comparação em relação ao que existe
no mundo físico. Este homem, este ser humano, tem um corpo físico e vive realmente no mundo físico. E como é que eu sei que vive no mundo físico? Precisamente porque este ser humano tem 5 sentidos físicos. 5 sentidos físicos que lhe dão ou lhe proporcionam ser sensível àquilo que o rodeia. Vê, tateia, ouve, tem o paladar e tem o olfato. São os 5 sentidos que nos dão a consciência daquilo que nos rodeia. Esta é em relação ao mundo físico. Ora, se temos um corpo espiritual, nós certamente deveríamos ter a sensibilidade para poder captar esse mesmo mundo espiritual, tal qual como captamos este mundo físico. Todas as suas cores, todos os seus cheiros, tudo o que existe no mundo físico, nós captamos através dos nossos 5 sentidos físicos. Ora, algo semelhante acontece com o mundo espiritual. No mundo espiritual, ou para o mundo espiritual, mesmo vivendo originalmente falando, mesmo aqui estando no mundo físico, nós deveríamos ter a sensibilidade para nos relacionarmos com o mundo espiritual. Lembremos em relação a Adão e Eva. Eles não falaram, eles não estiveram com os anjos. Não foi Lúcifer que esteve com Adão e Eva e os seduziu. Então como é que eles podiam falar com eles? Falaram com eles, sentiram a sua existência, a sua presença, porque têm também determinados sentidos. E os sentidos são semelhantes aos que existem no mundo físico, no nosso corpo físico, no nosso aspecto físico. São também a visão, é a audição, é o olfato, é o paladar e é o próprio tato. Porque nós vemos isto nas vários episódios que a Bíblia vem manifestando. Porque não temos esta sensibilidade evoluída, não nos dá a possibilidade de podermos relacionar com o mundo espiritual. Mas não temos esta sensibilidade, precisamente por motivos que eu vou ter que falar sobre a queda humana. Foi devido à queda humana, ou seja, foi devido ao erro que os nossos primeiros antepassados cometeram, que nós tornámos-nos insensíveis a este mesmo mundo espiritual. Não comas do fruto porque senão morres. Morro o quê? A minha espiritualidade morreu. A minha espiritualidade ficou como que adormecida. E então os meus sentidos espirituais não estão suficientemente desenvolvidos. E por isso não conheço, nem sequer sou capaz de relacionar diretamente com Deus. Porque Adão e Eva conseguiam relacionar-se. Porque Deus está escrito na Bíblia que diz, não comas do fruto. Portanto, foi uma relação direta com Adão e Eva. Não comas do fruto. Eles sentiam a relação com Deus. Nós não sentimos a relação com Deus. Nós temos a fé. Temos uma fé. Mas a fé, digamos, da forma original, não seria necessário existir. Nós tínhamos uma relação direta. Como eu não tenho fé no meu pai ou na minha mãe, porque eu relaciono diretamente com eles. Agora não. Mas anteriormente. Ora, esta mesma sensibilidade, foi como que adormecida e nós não temos clareza sobre a existência do mundo espiritual ou da vida para além da morte. Há pessoas que têm essa sensibilidade. Portanto, são os médios que a gente chama, são os médios. Nós seríamos os médios, as pessoas intermediárias, nós, seres humanos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Nós tínhamos o domínio para estar no mundo físico e no mundo espiritual. Isto significa dominar o mundo espiritual e dominar o mundo físico em amor. Portanto, todo o mundo espiritual, todos os anjos e não só os anjos, nós devíamos relacionar-nos com esse mesmo potencial para amar e para servir e para ajudar e para compreender, etc. Por isso somos realmente os intermediários, somos os médiuns do mundo e do outro. Bom, nós podemos ver isto na Bíblia, quando surgiram, está escrito em Lucas 9:30, surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Portanto, eles viram.
contactaram com esse mesmo mundo espiritual. Temos outro exemplo na Bíblia, quando Jacó lutou com um anjo. Lutar com um anjo. Não foi brincadeira, foi lutar mesmo, foi como se estivesse a lutar fisicamente. É que ele se deslocou-lhe a anca ou a coxa. Ele sentiu essa diferença. Há uma relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Pode haver esta relação. Portanto, há a sensibilidade que temos para consciencializarmos do mundo físico é a sensibilidade semelhante para consciencializarmos do mundo espiritual. Só que esse mundo espiritual não é consciente porque não temos essa sensibilidade desenvolvida. Porque não comas do fruto, porque senão morres. Esse adormecer, essa morte foi a nossa sensibilidade para o mundo espiritual. Portanto, esse destino, atendendo à situação que nós nos encontramos, o destino depois da nossa vivência física é determinado pela nossa compreensão da verdade, da nossa fé e do amor que praticamos. Céu e inferno é determinado pela qualidade da nossa capacidade de amar. Não há ninguém a julgar-nos. Tu fizeste isto, vai para lá. Tu fizeste isto, então vai para ali. Não há, digamos, ninguém, e não há mesmo ninguém a julgar-nos. Nós próprios julgamos-nos a nós próprios. Tal qual como aquele exemplo que eu dei do atleta que se prepara afincadamente para ter determinados resultados e o outro que se prepara, mas, enfim, por diversas condições não se prepara tão bem. Chega à prova e o resultado é evidente. Não há nenhum juiz a dizer, não, tu agora vais para ali. Não, é evidente, ele reconhece que ele foi mais forte. Está mais forte. Ele venceu. Ele está num nível superior que eu. Nós reconhecemos naturalmente isto. E vamos colocar-nos nas posições correspondentes ao meu estado espiritual. Correspondente ao amor que eu nutri enquanto vivia na Terra. Portanto, o que determina a nossa espiritualidade está manifesto na Bíblia, cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Porque assim nós conhecemos realmente muita gente que se manifesta e que se vai à igreja e que vai aos sermões, que vai, enfim, aos seus serviços religiosos, mas não substancializa aquilo na sua própria vida. Houve um professor Nelson, que me dizia, e aquilo ficou realmente muito esclarecido, muito esclarecedor, foi muito esclarecedor. Ele diz, Nuno, o que é um ser religioso? O que é um ser de fé? O que é um ser realmente sincero e honesto? É aquele que vai à igreja ou é aquele que o é quando sai da igreja? E é claro que há muita gente que vai realmente à igreja, vai comungar as suas obrigações, os seus deveres, o que quiserem chamar, mas depois, ao sair da igreja, já é outra vida, já é outra coisa qualquer. Já não é a mesma educação que deve ter sentido e recebido na igreja, mas depois essa educação não faz efeito fora da igreja. Isto é, quando saio para a vida no sentido literal do meu cotidiano, já não faço aquilo que aprendi. Portanto, quando é que eu realmente sou um homem de fé e sou um homem honesto? É quando vou à igreja ou quando saio da igreja. Nunca mais me esqueci desse mesmo exemplo que ele me deu. De forma que a qualificação para esse mesmo domínio que nós devemos ter na realização da nossa responsabilidade é que isto implica que nós, ao nos criarmos a nós próprios, isto é, ao desenvolvermos a nós próprios a perfeição, nós somos como que co-criadores de Deus. Nós somos como que colaboradores. Porque neste primeiro ponto, co-criar, criamos a nossa própria perfeição. É uma luta, é um esforço, é um esforço realmente muito grande para nos tornarmos
essas pessoas ideais. Porque, repare, o universo, afinal, não está completo. Não está completo porquê? Porque falta este elemento do ser humano a desenvolver e a criar, a desenvolver a sua responsabilidade em se tornar perfeito. A obra da criação de Deus tornar-se-ia perfeita, completa, quando este ser humano fosse realmente a imagem e a semelhança do seu Criador, do seu Pai, Deus. Não o sendo, a obra não está completa. Deus olha para toda a criação, tudo aquilo que Ele realizou, e diz: cresce, multiplica e domina. Agora eu fico à espera que tu faças isso. Eu não posso fazer por ti. Enquanto isso não fizer, a criação não está completa. Eis porque nós, ao o fazermos, somos como que co-criadores de Deus. Com Deus. Portanto, deveríamos amar, herdarmos o coração de Deus para com toda a criação. Isto é o que nos daria a qualificação de herdeiros de toda a criação de Deus. Do domínio da criação. Então, porquê é que Ele nos deu essa responsabilidade? Precisamente para darmos alegria a Deus. Assemelharmos-nos a Ele. Ao assemelharmos a Ele, qual era o resultado disto? Era, na verdade, uma alegria. Porque nós sentiríamos o domínio de toda a criação, sentimos a posse de toda a criação, em que essa mesma posse era-nos dada porque a amávamos, a protegíamos, a respeitávamos. E isso era, como pai, ver o filho a ser o canal, a extensão de si próprio, Deus. E nessa altura, então, Ele nos dava como que herança e nós éramos os senhores de toda a criação. Era como se Deus invisível se tornasse visível. Ele próprio via no ser humano o seu próprio espelho. Ou antes, o ser humano seria o seu próprio espelho. Ele espelhava-se no ser humano. Então, teria a responsabilidade cumprida e nós a qualificação para sermos os senhores de toda a criação. Deus e o ser humano e Deus eram um só, como Jesus manifesta. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ora, é só um. Deus habita em Jesus. Jesus habita em Deus. É só um. Pai e Filho unidos. Era esta a conclusão. Era esta o desejo de Deus ao criar. Deus sendo eterno, Pai de um verdadeiro amor eterno, nós, como seus filhos, devemos também ser eternos, refletindo o amor de Deus. O amor de Deus, o verdadeiro amor. Nós devemos ser tão eternos quanto Ele. Não somos eternos neste mundo físico com o corpo físico, mas espiritualmente seremos eternos. Porque no mundo espiritual não existe a morte. Seja ele bom, seja ele má pessoa, não existe a morte. É eterno. A energia é eterna. Qual é, pois, então o objetivo da criação? Deus, ao criar o ser humano, criou com toda a sua capacidade de amar, com todo o seu esforço de amar. E aqui há alguma coisa interessante. Porque, como vimos, a energia não existe se na energia não existir uma polaridade positiva e negativa. O que faz com que a energia exista, o que faz com que as coisas existam, é esta relação de positivo e negativo. Esta relação de positivo e negativo tem uma ação de dar e receber. Esta ação de dar e receber provoca movimento. Ora bem, eu sou um ser capaz de amar todo o mundo. Tenho um desejo e uma vontade de amar, de servir e de... Mas vou amar o quê se não houver nada à minha volta para amar? Nada à minha volta para servir. Nada à minha volta que exista para eu expor, desenvolver a minha capacidade de amar. Então, porquê é que Deus criou o homem? Deus é o centro do amor. É o centro do amor.
Mas Ele criou o ser humano para quê? Se Ele é o centro do amor, que objeto vai Ele amar? Não há. Ele é o centro do amor, mas não há objeto para amar. Para que é que serve o amor? Ele criou o seu objeto de amor. E ao criar esse seu objeto de amor, vai sentir essa mesma alegria. Vai sentir o gosto de amar, o prazer de amar. Necessita do seu objeto. Por isso, o ser humano foi criado para Deus poder amar, poder transmitir o seu amor. De contrário, não seria possível. E nesta relação, Deus, ao ver expresso esse mesmo amor, e o amor é refletido para Deus em forma de beleza, em forma de alegria. É esta mesma relação que Deus gostaria de ver ou ter entre Ele e nós como seus filhos. Esta foi a razão pela qual Ele criou. Se Ele é um ser de amor, necessita de objetos, ou necessita de algo na posição de objetos. Não é objetos em si, no seu sentido material, mas coisas ou seres na posição de objeto para Ele amar. Da mesma forma, nós, como resposta, necessitamos de um objeto para amar. Servir para amar. Seres na posição de objeto para servir para amar. Então, quando eu vou refletir este meu amor para a minha esposa, por exemplo, estou a refletir algo que eu sinto vontade. Então necessito desse mesmo ser de objeto. Isto funciona exatamente para Deus também. Vejam este filme. Então Deus busca a sua própria glória em tudo que Ele faz. If God ever did anything for a lesser reason, He would deny Himself. Se Deus fizesse qualquer coisa por uma razão menor, Ele estaria negando a si mesmo. Now this is going to be hard to hear, Agora isso é difícil de ouvir, but it is true. mas é verdade. You and I are not the reason God does anything. Eu e você não somos a razão porque Deus faz qualquer coisa. Vejam então, isto é um pastor de uma determinada igreja que esteve no Brasil, mas portanto ele veio da América. Eu não sei que igreja é, mas também não me interessa. Reparem que a razão menor, ou antes, o homem, quando Deus criou o ser humano, é uma razão menor. Isto não cabe dentro deste raciocínio. Deus realmente criou o seu filho por amor, então necessitou de um objeto para amar, de um ser na posição de objeto para amar. E nesse ser de objeto para amar, ele desenvolve, ele multiplica esse seu amor. Porque o ser de Deus é realmente amor. Mas se não houver objetos na posição, algo na posição na posição de objeto, ele não desenvolve esse amor. Portanto, a criação do ser humano não é uma coisa menor. É uma coisa maior. Não é um pormenor. É algo de grande, pela qual ele desenvolve esse mesmo amor. Por isso ele também diz, cresce, multiplica e domina. E criou os objetos para este ser humano amar. Criou toda a criação, mas criou alguma coisa também semelhante a ele. Foi a mulher. E os filhos. E uma geração, uma sociedade, o mundo, ele tem para amar. Portanto, Deus também deu ao ser humano objetos para amar. Todas as coisas na posição de objeto para amar. E este amor, quando é refletido pela própria criação, na beleza e serviço, ele recebe alegria desta mesma relação que deposita na sua criação. Deposita naquilo que o rodeia. E esta mesma alegria é a mesma alegria que Deus sentiria quando Deus vê o ser humano a ter e a expandir o amor que deu ao ser humano, a expandir para todas as coisas que estão à sua volta. Esta alegria é a alegria de Deus quando o ser humano vê o homem a expandir o amor que Deus lhe deu. É o pai que vê o seu filho a viver e a sentir o mesmo que o pai.
a estar alinhado com o mesmo que o pai. Então o pai sente-se alegria. Os pais sentem alegria quando os filhos estão alinhados com eles. Quando os filhos correspondem àquilo que os pais desejam. E correspondem no sentido de amar, não no sentido de uma profissão. Não nesse sentido. Mas no sentido de, se os pais amam os filhos e gostariam que os filhos amassem os outros como eles amam os outros, eles então estão alinhados. E neste alinhamento, os pais sentem realmente alegria. Se nós somos considerados como filhos de Deus, Deus é pai. Sendo pai, ele sentirá alegria quando vê a criação, criou a criação, para este ser humano amar. Qual será? Será triste para Deus? Não será triste para Deus quando ele vê os horrores que esta humanidade faz uns aos outros? Não será triste? Se é pai. Então, aquela informação que nos transmitiram naquele filmezito que eu coloquei, eles dizem que Deus é feliz e não precisa do ser humano. Já é feliz por natureza. Portanto, não precisa do ser humano. Então, o homem é uma razão menor. Não é uma razão menor. Isto difere. Isto faz com que muitos ateus, muitas pessoas que estão contra Deus, sejam justificados por isso. Porque se Deus realmente tem felicidade e alegria, então não se importa com o estado em que o homem se encontra. Isto não bate bem com um sentimento de ser pai. E eles têm razão, porque afinal de contas Deus é injusto. Deus é um hipócrita. Deus isto, aquilo e aquilo outro. Por causa desta mesma concepção que se tem que Deus não precisa do homem. É errado. No nosso conceito, isto é absolutamente errado. Deus é feliz se o homem for feliz. O pai é feliz se o filho for feliz. O pai é infeliz se o filho for infeliz. Eu acho que isto é bem entendível. De forma que domínio pelo verdadeiro amor é corresponder a esta alegria, é ir ao encontro de uma alegria, é ser ou dominar as coisas pelo verdadeiro amor. Porque é que isto não foi realizado? Então vamos ter que passar para a segunda parte do princípio divino, porque nós estamos a tentar explicar é sobre os princípios da criação, os princípios originais da criação. E agora vamos saber porque é que esses princípios originais não foram realizados. O que é que aconteceu para que houvesse a destruição desses mesmos princípios e criou-se um mundo totalmente oposto àquele que Deus preconizou desde o início. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.